você piscou e o seu bebê agora tem 11 anos. De repente, aquela criança doce e falante tá mais silenciosa, mais crítica, mais intensa. Você até tenta conversar, mas recebe um tá bom como resposta. E quando o assunto é dinheiro, parece que nada do que você diz faz sentido. Mas calma, respira. A pré-adolescência chegou oficialmente e com ela muitas transformações. Hoje eu vou te mostrar o que está mudando no cérebro da sua criança aos 11 anos e como você pode usar a educação financeira para criar pontes e não muros. Então, vem comigo! Bom, vamos lá. Aos 11 anos, o cérebro já passou por várias podas sinápticas. A gente chama genericamente de podas neurais. O que é isso? A criança vai desaprendendo algumas coisas que ela já aprendeu e entra numa nova fase de reorganização, principalmente no córtex pré-frontal, a área que é responsável pelo planejamento, tomada de decisão e controle inibitório. E o que isso significa na prática? Que o seu filho ou sua filha já é capaz de pensar antes de agir, mas ainda não consegue sustentar isso de forma consistente. Eles se sentem grandes, quase adultos, adolescentes, mas emocionalmente ainda são crianças. É uma fase de limites internos em construção, que gera impulsividade, inseguranças, comparações e muitos pedidos. E para contextualizar melhor, a gente precisa entender as mudanças emocionais e sociais que marcam essa fase, que marcam essa idade, porque a pré-adolescência é um marco decisivo no desenvolvimento. Bom, aos 11 anos, a pré-adolescência acontece oficialmente. Você pode observar que às vezes isso vai se antecipar ali, principalmente nas meninas, acontecer aos 10. Às vezes aos 11 a criança ainda não, você percebe que ela ainda não está muito pré-adolescente, entre aspas. Às vezes isso vem na transição ali para os 12 anos. Mas o que caracteriza esses 11 anos e a fase da pré-adolescência, a entrada nessa fase? Uma busca intensa por pertencimento. A opinião dos amigos começa a pesar mais ainda. Surgem comparações com o que os colegas têm, com o que eles vestem, o que eles usam. E também nessa fase, a gente vê claramente a formação de identidade dos nossos filhos. E o dinheiro passa a ser uma ferramenta de expressão. Quer um exemplo? A escolha da mochila, do tênis, a assinatura de um jogo online ou até da marca de celular. Tudo isso carrega um peso simbólico enorme e muitas vezes a decisão é ancorada e espelhada no que o grupo faz, no que a sociedade faz, e não nos desejos puramente individuais do seu filho ou da sua filha. E além de todas essas mudanças, a gente tem no ambiente escolar a idade dos 11 anos marcando a entrada no ensino fundamental, anos finais, que antigamente a gente chamava aí de ginásio, né? O 6º ano. A rotina do seu filho, da sua filha, muda completamente. Há mais professores, mais disciplinas, a cobrança por autonomia aumenta, a cobrança por resultado aumenta. De acordo com a BNCC, nessa fase é esperado que o aluno desenvolva já projetos de vida, pensamento crítico e noções de cidadania. Ou seja, a escola também está dizendo para esse pré-adolescente que ele precisa aprender a fazer escolhas. E é aí que a educação financeira entra como uma ferramenta prática para desenvolver essa autonomia e ajudar a criança tanto na sua jornada em casa, com a família, quanto na escola. Ah, mas então como que eu posso trabalhar a educação financeira aos 11 anos de idade? Bom, eu vou trazer para vocês 3 frentes fundamentais, conversas mais profundas sobre valor, preço e prioridade. Essa é a primeira frente, profundidade. Deixe de lado a matemática e comece a entrar na parte filosófica, na parte mais reflexiva. O que vale a pena? O que tem valor para você? O que você faria? O que é prioridade no momento? A segunda frente é autonomia. Com a chegada dos 11 anos, é interessante já oferecer para o seu filho, para sua filha, uma conta digital supervisionada. Todas elas são supervisionadas até que
a criança se torne uma adulta, né, oficialmente, aos 18 anos, né, com a chegada da maioridade, mas aos 11 anos já faz muito sentido iniciar uma conta digital infantil. Lógico que estabelecendo limites, mas a criança, o pré-adolescente, ele já pode e deve ver os extratos, fazer transação por Pix, entender o fluxo de caixa ali, entrada e saída, receitas e despesas, gerenciar isso de forma mais abstrata e não concreta, como era na fase anterior. E a terceira frente que a gente precisa trabalhar: debates sobre o consumo midiático. A gente precisa ajudar os nossos filhos a analisar de forma crítica propagandas, influenciadores, comparando preços, comparando comportamentos. As redes sociais são uma forte influência e aos 11 anos o ideal é que uma criança não tenha acesso a isso, um pré-adolescente não tenha acesso a isso. E quando você vai falar do consumo midiático, mesmo que o seu filho não possua uma rede social, ele está sujeito ao que está acontecendo no mundo. Ele sabe o que está acontecendo. Então faça perguntas como: você quer isso porque você precisa ou porque você viu alguém usando? Perguntas simples, que geram reflexão, mas que vão proporcionar o nascimento do pensamento crítico e da inteligência financeira, aplicado ao bom uso do dinheiro. E agora uma pausa para falar de algo muito importante. Se você ainda não conhece ou não se inscreveu no nosso curso Mesada que Educa, aos 11 anos é a etapa mais primordial, porque a gente considera a última chamada, tá? 11 e 12 anos. O curso, ele foi feito especialmente para famílias que querem usar a mesada como uma ferramenta pedagógica, de educação, e não como prêmio ou castigo, como uma coisa automática. No curso a gente tem os vídeos para os pais com conteúdos exclusivos, passo a passo, para cada idade. A gente começa a atender com esse curso a partir dos 6, 7 anos e vai até os 12. Acesso por 3 anos, atividades práticas em PDF para você fazer o download, imprimir e poder utilizar com seu filho pré-adolescente. E é muito importante nessa fase que é marcada por uma transição tão forte, que é a entrada na adolescência, esse rito de passagem que é a pré-adolescência propriamente dita, o que a gente recomenda é que, se antes você usava poucas estratégias, agora é o momento de contar com ajuda especializada, ajuda profissional. E a gente está aqui para te ajudar com isso. Então vamos deixar o link do curso Mesada que Educa na descrição desse vídeo, tá bom? Mas vamos continuar agora e vamos para dicas práticas e que não são tão óbvias para essa idade, tá bom? A primeira coisa: comece um experimento com conta digital. Eu já antecipei esse assunto, né? Mas a ideia é que a criança receba um valor mensal e que você, como mãe, como pai, acompanhe junto com ela o uso. Você não vai interferir, direcionar, você vai orientar, conduzir, mediar. Você vai observar e anotar. Depois de 30 dias, vocês vão conversar sobre o que funcionou e o que poderia ser diferente. A ideia aqui é que a criança, que já é pré-adolescente nessa idade, faça um test drive, um pouquinho mais de autonomia, com um valor controlado pelos pais, se houver algum mau uso do dinheiro, para a criança poder aprender num território seguro, para ela testar com segurança, com a mediação dos pais. Uma outra dica é fazer projetos para que a criança tenha capacidade de abstrair, fazer projeções. Então, um exemplo de projeto: o que eu faria com R$100? O que eu faria com R$1.000? O que eu faria em tal viagem? Proponha esse exercício e peça para que seu filho ou sua filha pesquise preços, crie cenários e justifique cada escolha. É divertido, é educativo e tem base na vida real, no cotidiano. Utilize situações reais que acontecem aí com você. E uma outra dica que a gente traz aqui é o planejamento de metas reais. Comprar um item mais caro, alguma coisa de médio prazo, alguma coisa que vai ter que esperar, montar esse planejamento juntos. A gente precisa ensinar, principalmente quando a criança está aí entrando na pré-adolescência, está passando por essa transição, que planejar não é só economizar, não é somente por esse lado, é aprender a esperar, calcular e escolher. Você pode sim gastar, não é só sobre economia, desde que você saiba esperar e que você faça boas escolhas. E a última dica: evite dar a mesada como resposta para tudo, como barganha, como prêmio. Não transforme o dinheiro em atalho para resolver conflitos.
para resolver alguma chantagem, para resolver comportamento. Dinheiro é ferramenta. Dinheiro não é recompensa. Se na fase da pré-adolescência, em que a identidade está se formando, em que a criança está passando por tantas transformações, se você associa o uso do dinheiro de uma forma equivocada, vai ser muito difícil voltar atrás. Então, cuidado. Se você quer saber mais, tem uma série nossa aqui sobre mesada, com um vídeo específico falando por que não pagar as crianças por tarefas ou por recompensa de bom comportamento, tá bom? Bom, pessoal, a gente compilou nesse vídeo as coisas que eu considero mais importantes para essa idade. E eu trago aqui para vocês, como um recadinho final, que aos 11 anos, o seu filho ou sua filha, ele tá oficialmente se despedindo da infância. E como toda despedida, tem um impacto emocional. E você, como pai ou mãe, está sendo convidado a mudar o tipo de presença. Menos controle, porque quanto mais a gente tenta controlar um pré-adolescente, mais ele escapa, né? E mais diálogo. Menos proibição, mais negociação, menos sermão e mais escuta. A educação financeira, quando é bem conduzida, não ensina só sobre dinheiro, ensina sobre autocontrole, liberdade e responsabilidade. Eu vou ficando por aqui e se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com outros pais de pré-adolescentes. E deixa aqui nos comentários qual o seu maior desafio por aí aos 11 anos. Vamos criar uma corrente de famílias que educam com consciência. Beijo e até o próximo vídeo!